boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Investidor Digital 1212, onde todos os dias nós falamos, todos os dias não, todas as semanas, de segunda e quarta-feira, nós falamos sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Eu sou Vanessa Medeiros e o tema da nossa live de hoje é uma sacada capaz de duplicar seu patrimônio em pouco tempo, investindo em apartamentos e fazendo com que eles se paguem sozinhos. Deixa eu mudar aqui. E hoje nós temos uma pessoa muito especial que vai participar do nosso encontro, que é o Neto. Deixa eu ver se o Neto já pediu para entrar aqui no Instagram e eu vou aceitar ele assim que ele me mandar a solicitação para a gente começar a falar desse tema aqui hoje. Como é que a gente faz, então, para duplicar o patrimônio em pouco tempo investindo em apartamentos? Duplicar seu patrimônio, deixa eu mudar o negócio aqui, em pouco tempo. O que seria esse pouco tempo, né? A gente vai falar sobre isso também. Vamos lá. Neto, você já está entrando aqui comigo. O Neto é de São Paulo, ele é corretor em São Paulo, conhece cada cantinho daquela cidade. Eu fiquei doida o dia que eu fui para lá. E vi ele dirigindo em São Paulo sem GPS. Falei, caramba! O rapaz é bom mesmo, hein? Neto, acho que está invertida a sua câmera. Só vira a do Instagram. Enquanto o Neto está entrando lá, se ajeitando no Instagram, vou chamar ele aqui no YouTube também. Olá. Aí no Instagram eu acho que tá demorando para carregar. Tentando virar aqui, meu celular tá meio lentão. Manda solicitação de novo no Instagram, que daí eu aceito você lá, Neto. Tá. Vou fazer o seguinte, daí para o pessoal do Instagram entender o que está acontecendo, eu vou deixar você no backstage assim que a gente conseguir arrumar o Instagram, a gente já começa junto aqui no YouTube também. Então, eu vou dar início aqui ao nosso tema de hoje, que é exatamente a sacada capaz de fazer você duplicar seu patrimônio investindo em pouco tempo, investindo em apartamentos. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esse tema de hoje. O que é esse tema, tá? Esse assunto é sobre fazer dinheiro com o dinheiro de terceiros, fazer dinheiro com o dinheiro dos bancos, de forma séria. Existe uma forma de você fazer o dinheiro dos bancos trabalhar para você. Isso é algo totalmente correto, os ricos já entenderam isso, os ricos já sabem como fazer essa parada. E, digo mais, os bancos podem ser o seu melhor amigo, seu melhor parceiro nessa jornada. Aliás, investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos só é possível por causa dos bancos e por causa dos financiamentos. Então, isso que nós vamos trazer aqui hoje para você, suponhamos que hoje você não tem aí o valor que você precisa para começar a investir em apartamentos. A gente escolheu aqui para a comunidade um apartamento, por exemplo, aí no valor de 300 a 400 mil. E você não tem esse dinheiro. Como é que você faz para começar a investir? Talvez você não tenha, mas com a ajuda do financiamento, você já consegue sim começar a fazer esse financiamento. Esse investimento, aliás. Esse tipo de investimento é um dos poucos investimentos que a gente trabalha alavancado. A gente trabalha fazendo aí dinheiro com dinheiro de terceiro, tá?
E olha, eu vou dar um exemplo aqui para você. Na maioria dos tipos de investimento, vamos pensar por que esse tema aqui é fundamental. A maioria dos investimentos que as pessoas conhecem, que as pessoas fazem, elas ganham sobre a valorização do próprio dinheiro. Por exemplo, se eu tenho 10 mil reais e eu invisto 10 mil reais em ações, eu vou ganhar sobre a valorização dos meus 10 mil reais investidos em ações. Se eu invisto esses 10 mil reais em fundos imobiliários, eu vou ganhar um aluguel equivalente às cotas que eu comprei de 10 mil reais. Quando você trabalha alavancado com o dinheiro do banco, você não ganha só sobre o valor do seu dinheiro. Você ganha sobre, no caso do apartamento, sobre o valor total do empreendimento. Então, vamos fazer um exemplo aqui para o pessoal entender. Neto, acho que talvez não role hoje, viu? O Instagram seu não está carregando, a internet deve estar fraca. Mas tudo bem, eu vou tocando aqui e você me ajuda no qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida ali no chat, daí você me ajuda a responder essa galera aí, beleza? Então, vamos lá. Suponhamos que se você, deixa eu pegar onde eu tinha parado. Se você investe em um apartamento e faz ele se pagar sozinho, você investe só na entrada. Gente, presta atenção nesse negócio, que isso aqui é fundamental. Para quê? Para que você entenda como é que você vai, em pouco tempo, duplicar seu patrimônio. É por causa desse Paranauê aqui que você está aprendendo agora. Então, se liga nesse detalhe aqui, ó. Se você investe num apartamento e faz ele se pagar sozinho, você investe só na entrada e que pode variar entre 20, 30, 40% do valor total do apartamento. Dá para fazer essa entrada parcelada, as incorporadoras elas aceitam esse parcelamento e você recebe sobre a valorização não do valor do que você já pagou, você recebe sobre o valor inteiro do apartamento. A valorização que o apartamento tem, ele vai ficando como parte do seu patrimônio. No caso aí de um apartamento de 400 mil, que você está pagando 80 mil de entrada, você parcelou aí em 32 vezes a entrada. Você está pagando parcelinha de R$ 2.500 por mês. Suponhamos que seja esse o cenário. Beleza, estou pagando parcelinha da entrada em 32 vezes. Se o empreendimento se valoriza, que é o que a gente busca, aqui na comunidade a gente não traz empreendimento que não tem projeção de valorização alta. Então ele vai se valorizar, mesmo que você tenha pago aí 6, 8 parcelas da entrada, você virou a tabela de preço lá da incorporadora. O que acontece? O seu apartamento já está valendo mais. Se você fosse comprar o seu apartamento, um apartamento que iniciou as vendas em dezembro, se você for comprar hoje, você já vai estar pagando mais caro. Quer um exemplo? Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Nós trouxemos um projeto aqui para a comunidade, que era no interior daqui de São Paulo, em Jundiaí, e a incorporadora não, o projeto se chama Manai. Nós trouxemos esse empreendimento em dezembro de 2022. Quem investiu em dezembro de 2022 aqui na comunidade pagou R$ 420.447, ou seja, pagou a entrada de um empreendimento que custava R$ 420.447. Assinou bonitinho ali e fez as parcelas parcelado. Beleza. Hoje, em julho, sabe quanto está valendo esse empreendimento? A pessoa pagou 8 parcelas. Não, 7 parcelas até agora. De 420 passou para 444 mil. A pessoa teve 24.276 de valorização, ou seja, 5,77% de valorização do valor total do empreendimento. Isso porque ela só pagou ali 7 parcelinhas na entrada. Olha que legal.
Aí teve um outro que nós trouxemos também em março de 2023, que foi o Vivere. O Vivere, quem comprou em março de 2023 do Vivere, pagou 275 mil. Quem for comprar agora, o valor está 287 mil. Ou seja, 12 mil reais de valorização, 4,44% nesses meses entre março até agora. E o Joaquim Távora, que foi o que a gente... E o Joaquim Távora, que foi o que a gente acabou de lançar. Vou aceitar você de novo aqui, Neto. Vamos ver se agora vai no Instagram. Se você conseguir entrar no Instagram, a gente entra com você no YouTube. Quem investiu no Joaquim Távora? Eu investi no Joaquim Távora, eu paguei só o ato do negócio. E deixa eu pegar aqui a planilhinha que eu estava seguindo para mostrar. Aqui, achei. No Joaquim Távora, quem investiu... Eu peguei um preço médio, tinha de vários valores, né, os apartamentos, mas peguei um valor de 352.440. Investiu agora nesse lançamento que nós fizemos. Já virou a tabela de preço e o apartamento danadinho já se valorizou. Então, ele se valorizou para 358 mil. De 352 para 358. Essa transação de um mês já se valorizou R$ 5.603. Quer dizer, 1,59 de valorização em um mês. É por isso... Aí vai pegando ouro, pessoal. Vai pegando ouro. Você vai montar esse quebra-cabeça junto comigo. O negócio parece óbvio, mas ele não é tão óbvio assim, tá? Aceitei você, Neto. Vamos ver se vai. Ele não é tão óbvio assim. Você precisa analisar os detalhes. São detalhes finos para que você entenda como é que você vai duplicar o seu patrimônio em pouco tempo investindo em apartamentos. Então, uma vez que você entendeu essa parada da alavancagem, né, vale sempre a pena a gente falar sobre dívida ruim e dívida boa. Existe um preconceito, um conceito pré-estabelecido na cabeça das pessoas que dívida é algo ruim. Que é muito lindo isso que você estava falando, Vanessa. Isso que você está trazendo para mim é maravilhoso. É muito bonito você falar isso. Só que dívida é um negócio que faz meu cabelo arrepiar. Que eu cresci ouvindo que a gente tem que correr 3 dias e 3 noites de um negócio chamado dívida. Muito bem, eu sei disso. Eu também cresci ouvindo essa parada de que dívida é algo muito ruim. Só que eu estou aqui para te dizer um negócio meio contraintuitivo e ao contrário disso que nós ouvimos a vida inteira. Tem uma tal de uma dívida boa e tem uma tal de uma dívida ruim. A dívida boa é igual gordura boa. Nem todas as gorduras são ruins. Tem a gordura que faz bem para a saúde e tem a gordura que mata o cidadão, que entope a veia do coração, dá infarto, aquelas coisas todas. Esse tipo de dívida eu não quero na minha vida. Eu não vou pegar um financiamento para pagar dívida, que eu não sei do que é. Cartão de crédito, viagem, eu não consigo pegar. A dívida que eu não consigo pegar, eu não seguro na mão, não tem peso, não tem solidez, ela tende a ser uma dívida que não é tão boa. Se você vai fazer uma dívida, que ela seja concreta, você vê o que você comprou. Tudo que tira dinheiro do teu bolso é uma dívida ruim. Mas, em contrapartida, Neto não deu certo, viu? Tentei de novo aqui. Em contrapartida, toda dívida que traz dinheiro para o teu bolso é uma dívida boa. Pessoas muito ricas já entenderam essa parada. E pessoas ricas, elas têm muitas dívidas. Marque isso. Pessoas ricas têm muitas dívidas. Porém, elas têm muito patrimônio. A dívida que ela contrai é para criar alguma coisa, é para criar algum patrimônio, alguma riqueza. Então, o X da questão é você saber usar a dívida a seu favor. Usar a dívida para essa dívida fazer dinheiro para você. Então, uma vez que a gente, beleza, baixou essa barreira aqui, tira esse negócio de dívida da minha frente, vamos caminhar agora.
Agora estou um pouco mais preparado para pensar no financiamento como algo positivo, que vai me ajudar a construir minha liberdade financeira. Muito bem. Então, vamos dar o próximo passo. Que próximo passo seria esse? Deixa eu ver se tem algum recadinho aqui do nosso colega. Tranquilo, Neto. Me ajuda aqui se alguém tiver alguma dúvida. Vocês tiverem dúvidas sobre o que a gente está discutindo aqui, o Neto me ajuda aqui respondendo o pessoal. E no final também eu vou olhar cada uma das mensagens, a gente vai dar o feedback para você, tá bom? Seja bem-vindo aí, Lord Black, Flávio, Karen, Ivo, todo mundo, Natália Almeida, seja bem-vinda. Vamos lá. Então, como é que funciona essa parada? Beleza, já entendemos essa parada de dívida boa e dívida ruim. Um outro X da questão que as pessoas não sabem, que não está no radar, que não é tão óbvio, é que os bancos, quando você vai pedir um financiamento, né, estamos falando de usar dívida para fazer alavancagem, quando você vai pegar um financiamento no banco para construção de patrimônio, de imóvel, o banco vai fazer de tudo para conseguir esse financiamento para você. Ele vai ficar assim, ó, que é só dente, de sorriso, de orelha a orelha, se você for lá pedir um financiamento. É que tem casos que não tem como mesmo o banco emprestar para quem não paga, para quem não consegue pagar suas próprias contas, porque ele sabe que ele não vai pagar o financiamento também. Mas por que é muito seguro, tanto que os financiamentos de vivenda, que é para compra de imóveis, eles têm taxas de juros menores. Por quê? Porque o financiamento constrói o próprio seguro desse financiamento. Como é para a construção de um imóvel, se você não paga o financiamento, o banco sabe que existe um imóvel que pode ser apreendido, eles levam isso para leilão e tal, então eles não saem no prejuízo. Então, para eles é muito top quando você quer fazer um financiamento. A gente até fez uma live essa semana, acho que foi segunda-feira, com a Raquel, que a gente deu todos os detalhes e como é que você se prepara para o financiamento, como é que o banco te aceita financiar para você. Tem uns pré-requisitos que você tem que ficar ligadinho. Então, se você não assistiu essa live, eu recomendo que você assista, porque ela é fundamental para você conseguir um financiamento. Mas vamos lá. Voltando aqui. Um jeito errado de você querer usar a dívida é justamente você usar a dívida para pagar cartão de crédito, viagens e coisas que você não gerou nenhum patrimônio ali. Simplesmente o dinheiro evaporou, tá? Então vamos entender. Uma vez que você entendeu isso, vamos para a parte agora mais técnica do negócio sobre como é que eu duplico o meu patrimônio em pouco tempo. Vamos entender o que é esse pouco tempo? No mundo do investimento imobiliário, pouco tempo, eu estou falando entre 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. Em 10 a 15 anos, com investimento imobiliário, você pode fazer um arregaço. Tiro, porrada e bomba. É arregaço mesmo. Arregaço e gritaria. Por quê? Como você não está trabalhando só com o seu dinheiro, mas você está se alavancando com dinheiro de terceiro, em 15 anos, você consegue uma rentabilidade do seu dinheiro que você não iria conseguir se você não estivesse trabalhando assim. Tem muita gente falando que você pode conquistar a liberdade financeira investindo em fundos imobiliários, em ações. Tá, tudo bem, eu acho que eu sou a favor da diversificação, de você variar. Mas, cara, na boa, se você quer agilidade, você não vai ter agilidade se você não trabalhar alavancado. Existem formas de você trabalhar alavancado também, quando você investe em ações, em outros tipos de investimento, existe, só que nada é tão simples tão simples e seguro quanto você trabalhar alavancado dentro do investimento imobiliário. Isso aqui, qualquer pessoa que estude minimamente assim, ó, que assista as lives aqui, já vai entender como é que funciona essa parada. Já trabalhar alavancado com ações, com até fundos, é uma outra parada, é um buraco que
Se você quiser entrar nesse buraco, fica à vontade. Só que eu já te adianto, não é um negócio tão simples, não é um negócio tão seguro quanto investir em imóveis. Você vai correr, sim, riscos maiores do que desta forma que a gente traz aqui para você na comunidade. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer essa parada? Você precisa entender um pouquinho sobre sua capacidade de pagamento mensal. A sua liberdade financeira para conquistar em 10, 15 anos sua liberdade financeira investindo em imóveis, você vai duplicar seu patrimônio, é graças à sua capacidade de pagamento mensal e graças a uma coisinha que ninguém talvez te falou até agora. E eu vou revelar. Que coisinha é essa? Preste atenção. Quem já acompanha as lives aqui já vai saber, porque eu já falei isso em outras lives. Você não precisa ficar amarrado no financiamento por 30 anos. Você não precisa ficar amarrado no financiamento por 30 anos. Sabe aquela história? Vou fazer um financiamento aqui e eu só vou poder parar de pagar esse financiamento na hora que eu acabar ele? Não. Esse é o primeiro ponto. Você não precisa. Você vai ficar com o seu imóvel apenas no período de maior valorização. Vamos por aí algo por volta de 8, 7, entre 7 anos a 12 anos. Depois desse período, se o empreendimento vai ter se valorizado e ele vai começar a parar de se valorizar. Ele vai se valorizar, mas não tão rápido, não tanto quanto no período de construção e nesse início aí dos 7, 8, 10 anos. Ele vai começar a parar, ele vai começar a ficar assim. A hora que o seu dinheiro para de dar filhotes, quando o seu dinheiro para de... Falo que o dinheiro ele tem que transar, né? Ele para de transar e para de dar filhotinhos, você faz o quê? Vai tirar esse dinheiro daqui, pegar a valorização desse empreendimento, pagar o que tu deve para o banco e entrar em mais um ou dois, em mais 2 ou 3 investimento imobiliário com o dinheiro da valorização desse primeiro. Mas calma lá. Vamos devagar, aos poucos. Suponhamos que você começou a usar a sua capacidade de pagamento mensal hoje e começou a pagar as parcelas da entrada de um apartamento. Se você consegue pagar uma entrada de um apartamento a cada 2 anos, em 6 anos você já vai ter 3 apartamentos. Por quê? A hora que eu pego as chaves, eu pego o financiamento, certo? A hora que eu pego o financiamento, ele já começa a se pagar sozinho. Ele começou a se pagar sozinho, o que eu vou fazer com a minha capacidade de pagamento mensal? Eu vou continuar pagando a entrada de um segundo apartamento. Mas, Vanessa, é nesse momento que começam as dúvidas. Vanessa, será que eu vou conseguir financiamento para o segundo apartamento? Se eu já estou com um financiamento, eis a questão. Você não está morando dentro do seu apartamento. Você colocou ele para alugar. Quando você coloca o seu apartamento para alugar, o banco sabe que você não está tirando dinheiro do seu bolso. Você aumentou a sua renda. Você tem uma renda que você não tinha antes e que está pagando as parcelas do financiamento para você. E aí, ó, é bingo! Quando você consegue fazer isso, o banco já te olha com bons olhos e entende que você não está comprometendo o seu salário para pagar esse financiamento. Então, você fica liberado para ter outro financiamento. E aí, você começa a pagar a parcela da entrada do seu segundo apartamento, certo? Porque o primeiro já está se pagando sozinho, beleza. Estou pagando aqui. Depois de 2 anos, você vai lá e pega um financiamento. Que quem vai pagar esse financiamento é as parcelas do aluguel. Vá vendo. O que acontece? Aqui você tem 2 financiamentos, mas suas dívidas estão equilibradas, porque você aumentou de novo aqui os seus ingressos, porque aqui você tem
um aluguel que faz parte da tua renda. O seu aluguel vai fazer parte da tua renda. Ai, Vanessa, não estou entendendo nada. Porque se o aluguel não vem para o meu bolso, paga as parcelas do financiamento, como que ele pode fazer parte da minha renda? Muito bem. O aluguel está pagando as parcelas do seu financiamento. Esse dinheiro não está indo embora para a lua. Esse dinheiro está dentro do seu ativo imobiliário. Não está indo na sua conta corrente. Não está na sua poupança. Mas está dentro do seu ativo imobiliário. E o banco sabe disso. Engraçado que eu falo que o banco sabe de coisas que a gente não sabe. Para muitas pessoas que me mandam mensagem no direct, elas têm um pouco de dificuldade de entender que o aluguel é parte da renda delas. Porque elas não veem o dinheiro entrando para o bolso dela, vê o dinheiro pagando uma dívida. Só que essa dívida, parte é juros e parte é amortização. Essa amortização é dinheiro seu. Que você... é como se você estivesse fazendo uma poupança todo mês. Só que não é você que está pondo dinheiro nessa poupança. É o aluguel. Então você acabou de criar um negócio que está trazendo dinheiro do aluguel para dentro do seu imóvel. Que ainda está se valorizando. Não é só uma poupança, ele se valoriza muito, muito mais que a poupança. Estava conversando com o Neto aqui. Eu achei que ia dar certo do Neto participar da live com a gente. Mas só para você ter uma ideia. O último empreendimento que a gente trouxe para a comunidade, que a gente encerrou o lançamento sexta-feira, era do Joaquim Távora. E a projeção de valorização desse empreendimento, até a entrega das chaves, é de 36% de valorização. Vamos pôr aí uma inflação de 5% anual. Então, até a entrega das chaves, 15% de inflação em 3 anos, né? E aí, quanto é que se valorizou? Até a entrega da chave só. Vai ter se valorizado 16% livre, acima da inflação. Ali no bairro Vila Mariana. Ainda suponhando que Vila Mariana não vai se valorizar. Que é uma coisa muito difícil de acontecer. Porque a gente sabe que todos os bairros em volta de Vila Mariana já são acima de 20 mil. E Vila Mariana hoje está na média dos 15 mil metros quadrados. Ou seja, Vila Mariana vai se valorizar. Quer dizer que a valorização, ela não vai ser 36%, ela vai ser maior que isso. Então, mas voltando, só para a gente não perder a linha de raciocínio. Você investiu 2 anos, você pagou a entrada do primeiro, 2 ou 3 anos. Depois você continuou pagando a entrada do seu segundo apartamento. E pôs esse primeiro para se pagar sozinho, com aluguel. Aí você repetiu o ciclo. Aqui, ó. Pegou o terceiro, pôs esse aqui, o segundo para alugar, já pegou o terceiro. Você não parou. Vamos lá. Pegou o terceiro e colocou ele para se alugar. Dependendo da sua capacidade de pagamento, você vai levar entre 6 a 8 anos para construir esses 3 apartamentos aqui. Só que com 8 anos, vamos fazer uma média de 8 anos, já está na hora de vender esse aqui. 8, 10 anos, você já tem que vender esse primeiro aqui. Por quê? Porque ele não vai estar se valorizando tanto mais. Você vai ficar com dinheiro parado que não se valoriza lá. Esse dinheiro aqui parou de fazer sexo. E não está dando mais filhotinhos para você. O que a gente vai fazer? A gente vai vender. Vai vender esse primeiro apartamento aqui. E aí, vamos pensar numericamente falando. Esse primeiro apartamento aqui, ele era 400 mil quando você comprou. Mais 8 anos depois, ele já está beirando 1 milhão. Se você esperar uns 10 anos, ele vai estar ali 1 milhão e pouquinho. Aí você vende ele. Você deve estar... Você fez um financiamento de 320 mil, um apartamento de 400 mil, você pagou uns 20 mil, uns 80 mil de entrada e financiou os 320 restantes, os 300 mil. Aí você pagou por 10 anos ou com aluguel, então você não está devendo mais 320 mil. Você deve estar devendo o quê? Uns 250 mil, mais ou menos. Então você vai lá, paga esses 250 mil, paga esses, que seja esses 280 mil que você está devendo para o banco ainda. O que você vai fazer com o restante? Se você tem um empreendimento que se valorizou para 1 milhão,
Aí que começa a brincadeira a ficar legal. Você vai pegar esse dinheiro e vai comprar mais 3 apartamentos com 50% de entrada cada um. Para quê? Para que você consiga um financiamento baixinho, um financiamento baixo de 3 imóveis. Talvez você não consiga 3 financiamentos, mas você pode comprar 2 apartamentos pela metade dando uns 50%, uns 60% de entrada, aí você pega 2 financiamentos baixinho. E aqui, quando você tem um financiamento baixinho e você escolher um empreendimento num lugar onde o aluguel é alto, olha quanto que te sobra aqui, ó. Ou seja, aqui é que o negócio começa a ficar interessante. Porque daí você já pode pegar essa diferença, investir num próximo apartamento, ou você pode amortizar a dívida desse empreendimento. Você pode começar a viver dessa diferença do apartamento, se você já quer começar a viver dessa diferença, você pode usar esse dinheiro para você. Entende? O que impede as pessoas a não conseguir fazer isso que a gente chama de, aqui nessa metodologia nossa de investimento, essa parada se chama ciclo e superciclo. O ciclo é quando você investe em 3. O superciclo, quando você vende o primeiro apartamento para investir mais três de uma vez só, podendo pagar mais de entrada, porque você usou a valorização. Dali a pouco, o segundo entra no superciclo também. Dali 2, 3 anos, você faz a mesma coisa com o segundo apartamento. E depois com o terceiro. E detalhe, você não parou de pagar, porque você tem capacidade de pagamento mensal. Ah, Senhor, se as pessoas soubessem que elas podem fazer essa parada. Só que o que impede ela? Medo de dívida, não saber fazer a dívida trabalhar para ela, e ficar achando que quando pega um financiamento tem que pagar até a última parcela, e não precisa, entendeu? E não precisa. Olha, eu estou falando bastante, eu vi que tem bastante dúvida aqui do pessoal. Neto, vou tentar fazer você entrar de novo, mas eu acho que não está rolando. Enfim, essa é a sacada. Então, por que em 10, 15 anos você consegue fazer um portfólio de investimento imobiliário? Porque a gente está trabalhando com a sua capacidade de pagamento mensal. E você está trabalhando com a sua capacidade de pagamento mensal, mais a alavancagem do dinheiro, que é o dinheiro do financiamento. Construindo um negócio imobiliário que se paga, por quê? Porque a gente fez todo o estudo para saber, beleza, qual que é o empreendimento certo, demanda de aluguel, tudo bonitinho, tudo encaixadinho, sabe as 4 engrenagens? Aluguel, valor do aluguel, financiamento, tudo girando certinho aqui, ó. Quando você tem essa máquina rodando, 15 anos, 10, 15 anos é o que te separa de você viver de renda. Algumas pessoas vão demorar um pouquinho mais, porque vai falar assim, Vanessa, eu não consigo pagar um apartamento a cada 2 anos, a entrada, né, de um apartamento. Vai ter gente que vai conseguir pagar a entrada de um apartamento a cada 3 anos. E aí essa conta leva um pouquinho mais, a 16 anos. Enfim, vai depender da sua capacidade de pagamento mensal, da entrada. Então, para a gente finalizar aqui o nosso pensamento, a nossa sacada, e aí eu poder tirar dúvida do pessoal. Vamos pensar assim, ó. A sacada que faz você duplicar seu patrimônio em pouco tempo, 10, 15 anos, para você viver das rendas desse apartamento, é você saber aplicar estratégia de ciclos e superciclos, que é quando você investe em vários apartamentos sem ficar preso em dívidas e cria um portfólio alavancado com o dinheiro do banco, que vai se valorizar. Você investiu no empreendimento certo, você não pegou um empreendimento que não vai se valorizar ou que não vai se pagar sozinho. Você vai no... Tem um amigo meu que fala assim, você acertou o ó da mosca voando. E
E é isso, a sacada é não perder o seu poder de financiamento. Não perda! Perda a alma, mas não perda a sua capacidade de financiamento. Porque com capacidade de financiamento, você faz a roda girar. Você sai de um e entra em outro, sai de um e entra em outro, e vai construindo seu patrimônio. 1, 2, 3, 4, 5 apartamentos, até entrar no super ciclo, que daí a coisa fica mais acelerada. Você vai comprando de 3 em 3 apartamentos ao mesmo tempo. Por quê? Porque você pode dar mais entrada e pegar menos financiamento. Então, não perda. Moral da nosso encontro de hoje. Não perda a sua capacidade de financiamento. Esteja em uma comunidade que busca o empreendimento que está na temperatura e pressão exata para se pagar sozinho. E execute a estratégia de ciclos e superciclos, porque eu não conheço nada que traga mais retorno financeiro do que essa parada aqui. Eu, Vanessa, não conheço nada que traga tanto retorno, se tratando de investimento, quanto essa parada aqui. E é isto que eu tinha para trazer para vocês aqui nesse nosso bate-papo. E eu vou começar a tirar dúvida do pessoal. Vamos embora. Boa tarde. Vamos lá. Neto, eu vou chamar você no YouTube aqui comigo. O pessoal que quiser ouvir o Neto falando aqui com a gente, que no YouTube acho que você consegue entrar. Vem para o YouTube, Brokers Digitais Brasil. Quem tiver no Instagram, vem para cá, que agora o Neto vai entrar aqui com a gente para ajudar a galera. Flávio Vasconcelos fala assim: em tempos de reforma tributária é complicado financiar. Eu acho que a gente vive eternamente nesse tempo complicado, politicamente falando. Eu acredito que se a gente esperar as coisas melhorarem, a gente não faz. É aquela história, né? O all-in. Vai ter em algum momento, a gente meio que precisa ir para o tudo ou nada. Quando a gente pensa em mudanças que vão impactar em juros, as coisas, nós aqui fazemos uma estratégia pautada em eu vou fazer um investimento e eu preciso encontrar o objeto que eu vou investir, o empreendimento correto, para que todo o custo da operação não seja pago pelo meu bolso, para que eu não sofra os impactos macroeconômicos do momento que a gente está vivendo. E aí, a partir desse momento, eu sei que a inflação acaba oscilando e tudo mais, só que se eu tenho uma margem de segurança, como é nesse empreendimento, que a gente lançou no último lançamento, 36% de valorização, o bairro vai se valorizar e essa valorização do bairro não estava inclusa aqui nessa nossa conta matemática. A gente tem uma margem de segurança, de valorização muito grande, e isso permite que a gente tenha coragem de fazer o investimento, mesmo se a gente pensar que a gente está numa situação macroeconômica do país, talvez não das melhores, mas eu penso no meu, sabe? Eu não vou esperar isso ou eu não posso esperar a situação macroeconômica do nosso país melhorar para eu empreender. Eu sou empreendedora, eu tenho que fazer acontecer. E eu penso da mesma forma com relação aos meus investimentos em imóveis. Neto, não sei se quer colocar alguma coisa referente ao comentário do Flávio. É um comentário bem pertinente. Obrigada pela dúvida aí, Flávio. Neto, você está me ouvindo? Bom. Tá, você perguntei se vai querer fazer alguma colocação, senão eu vou para a dúvida do Lorde. Bom, eu vou aqui descendo, porque acho que o Neto não entendeu. Vamos lá. O Lord Black, tá sempre presente aqui com a gente, ele fala uma boa opção conversar com a construtora. Algumas têm um plano de financiamento próprio com juros bem abaixo dos praticados pelo mercado.
Quando você vai com a incorporadora, o Neto vai saber falar até melhor do que eu, Neto, mas normalmente eles fazem em um tempo mais justo, então você fica com menos parcela, e quando você... É uma boa ideia, Lorde, mas só que você fica com menos parcela, eles não financiam a um longo prazo, e isso deixa as parcelas maiores. E quando a gente quer que o aluguel pague as parcelas do financiamento, a gente tem que pensar em financiamento a longo prazo, para que as parcelas fiquem menores, e tudo bem ter os juros, desde que esse juro não seja eu que eu pague, seja o aluguel. E aí, mas para as pessoas que... Pode ser um bom investimento quando você pega um juros menor, né, direto com a incorporadora, menos tempo, só que tem que ver se ele se paga sozinho. Fala aí, Neto. Neto, você está me ouvindo? Eu tô. Você consegue me ouvir? Eu te ouço. Tá. Então, você fez a colocação perfeita. O primeiro problema de se fazer com uma incorporadora direto é o prazo, tá? Prazo. Eles vão exigir que você dê algo em torno de 50% de entrada, então sua entrada fica um pouco mais pesada, tá? E as parcelas também ficarão mais caras, porque o seu prazo de financiamento é muito menor. Estou falando de metade. Então, pode-se dizer que a prestação será o dobro, porque você tem metade do prazo para pagar. Esse é um problema. Então, nesse caso, a melhor opção seria dar lá os 30%, 35% de entrada, facilitada em 2 anos e meio, 3 anos no máximo, que é o que as incorporadoras oferecem bastante, tá? E colocar o financiamento para ser pago com aluguel. Por quê? Esse financiamento pago com aluguel nunca sairá do seu bolso. Deixa que o aluguel paga para você. E vamos atrás de outro. Exatamente. E ele já sabe disso, ele falou que, obviamente, o prazo vai ficar mais justo, as parcelas vão ficar mais salgadas, ele tá ligado, ele já entendeu, mas foi bom a gente ter comentado, porque tem pessoas que, principalmente o pessoal do Instagram, vem para o YouTube, para vocês poderem escutar o Neto, principalmente a galera que não sabe, que não tá ligada nisso, foi bom que a gente debateu aqui e ajudou a galera do Instagram também. Vanessa, Brokers Digitais Brasil. Fala, Neto. Um ponto importante que o Lord Black está analisando é o fato de que ele irá morar no apartamento. Então, quando você compra para você, quanto menor você pagar de juros, é melhor. Tá? Não é o nosso caso. Nós estamos colocando a unidade imobiliária como um investimento. Então, assim, se eu pagar 10% de juros no ano, ou 8% de juros, não importa tanto, porque quem está pagando é o aluguel. Isso não é um problema. O problema que eu tenho é comprar o apartamento, o imóvel, num local onde o aluguel seja compatível com o meu valor de financiamento. Esse é o grande ponto. Esse é o grande trabalho que a Brokers faz antes de anunciar qualquer evento que a gente possa oferecer para os nossos investidores. Então, assim, temos a competência e a prioridade de buscar um empreendimento que esteja com o mínimo de valorização imediata, ou seja, eu vou investir 100 mil, mas ele já vale 105, 110 em seguida, tá? No mês seguinte, porque eu estou comprando um pouquinho abaixo do mercado, e quando forem entregar para mim, daqui a 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, eu terei uma valorização grande em relação ao período. Por exemplo, eu vou comprar um apartamento a 12.500 o metro, já está valendo 14 e vão me entregar 16. Então, eu tenho 30% de valorização, 35%. Opa, Neto, não estou te ouvindo mais. Melhorou agora? Sim, melhorou. Tá. Então, assim, eu tenho uma valorização grande no período de obras, pago uma parcela mais leve, para que eu possa pagar com uma certa tranquilidade, tá? E depois, os outros 70% do apartamento, o aluguel paga para mim. Tá? E daqui, depois de 4, 5 anos da entrega, ou seja, como você comentou, depois de 7, 8 anos, quando ele parar com essa valorização
bonita e gostosa e grande, eu vendo a unidade e compro 2 ou 3, pronto. Aí eu entro no super ciclo. Exatamente. Depois que eu vender o primeiro, passarão 2 ou 3 anos, eu venderei o segundo, comprarei mais 2. Depois que eu vender o segundo, passado 2 ou 3 anos, eu venderei o terceiro e comprarei mais 2. Então, eu vendo 3 e multiplico por 2, fico com 6. Neto, eu vou encerrar aqui o Instagram, porque o pessoal não está escutando o Neto e aí vai ficar sem entender. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube, porque eu estou com o Neto, que é corretor em São Paulo, ele ajuda muito a gente em vários detalhes, vocês podem tirar dúvidas. Broker Digitais Brasil. Então, estou encerrando no Instagram, estou aqui ao vivo no YouTube. Muito bem. Aqui, vamos lá. A Natália Almeida pergunta assim: é mais benéfico comprar lançamento do que comprar pronto para alugar? Natália, olha que dúvida boa, que dúvida legal essa aqui, porque vai ajudar muitas pessoas. Quando a gente pensa, a nossa especialidade aqui da nossa comunidade de microinvestidores é investir em apartamentos e fazer eles se pagarem sozinhos. Às vezes, investir no empreendimento a pronta entrega pode sim ser um bom negócio, só que você já tem que ter acesso a financiamento ali, já, não tem tempo para se preparar. Você já tem que chegar lá, chegando. No caso do apartamento na planta, você consegue um preço melhor, bem melhor. No caso desse último que a gente lançou, ele estava abaixo do preço do valor de mercado. E você consegue aproveitar o período de maior valorização. Um período assim que ele explode de se valorizar. Ele começa aqui assim, de valorização, depois ele vai fazendo assim. E depois que ele faz isso, você perde esse período aqui, ó, que ele se valoriza mais e mais rápido até a entrega das chaves. Depois ele continua se valorizando bastante ainda por uns 10 até 12 anos. E depois ele meio que estabiliza. Você perde isso aqui, ó. Você já vai direto na entrega da chave. Você pega essa valorização, mas não essa. Entendeu? Então vale muito. A gente acredita muito em empreendimento no início da construção ou na planta. Quer dizer que a gente nunca vai trazer um empreendimento aqui pronto para ser investido? A gente pode trazer. Uma hora ou outra a gente pode trazer, mas a tendência nossa é trazer empreendimentos bem no início da construção, porque a gente acredita demais que aquilo ali vai fazer você ter uma valorização no seu dinheiro muito maior do que se você for direto no pronto. Que não é ruim, mas eu estou colocando na balança, vendo o que é melhor para quem está querendo construir liberdade financeira rápida, de forma segura. A gente acredita muito no potencial do empreendimento na planta e início de construção. Um outro item que você também pode colocar, Vanessa, é o fato de que a entrada você tem que dar numa parcela única, tá? Quando você está muito pronto. No nosso caso, como a gente vai comprar ainda no lançamento, você tem lá 30, 33 parcelas para pagar essa entrada. Boa. E fica mais fácil de você pagar, tá? Você tem essa facilidade de se preparar para o financiamento ao longo destes 2 anos que você pagará as parcelas na entrada. Exatamente. Quando você não tem o dinheiro, fica mais fácil você conseguir parcelar para pagar a entrada. Às vezes você já tem uma poupança muito boa, você vai lá e paga a entrada à vista e já pega o financiamento e boa, já coloca para alugar. Mas às vezes não é esse o caso, né? E aí você vai deixar de investir por causa disso? Não, vamos negociar, vamos entender aqui, porque sempre tem uma trinca para começar a investir, sempre vai ser possível. E é isso que a gente preza também, né? O pessoal na comunidade, nem todo mundo tem muita poupança. Samuel fala assim, falando de valores, não tenho muita noção. Para iniciar nesse ciclo, qual valor é ideal eu ter para entrada e qual capacidade de pagamento mensal mínima seria ideal para início? Samuel, é assim, ó. Às vezes, pensa no ato, não na entrada. A entrada a gente vai parcelar. E aí ela está mais relacionada ao seu poder de pagamento mensal do que a sua poupança. Mas o ato, a gente já negociou com incorporadoras, a última incorporadora pedia acho que 10% do valor do apartamento no ato da assinatura.
A gente conseguiu negociar para a comunidade aqui, e eles baixaram para 2,98, quase 3%. Ou seja, qualquer 10, 11 mil reais já dava negócio, para você começar a pagar as parcelas, o restante parcelado. Perfeito. Então, assim, é muito fácil negociar desse jeito. Qualquer 10 mil reais. E aí a gente chegou numa situação assim, tinha pessoas que não tinham o valor do ato. E aqui, quando a pessoa não tem o valor do ato e está com um ato bom, que nem esse, valor baixo, e um empreendimento que, pensando em valorização, ele já sai com 90 mil de cara de valorização, porque ele está comprando, ele é bem abaixo do preço do mercado. Vale a pena ir para tudo ou nada. O que seria ir para tudo ou nada? É fazer um empréstimo pessoal, usar um cartão de crédito para pagar o ato parcelado, porque vai ter um momento, porque não tem, na boa, assim, quem não tem o dinheiro do ato, o que eu faria, o que eu fiz? Eu já fui para tudo ou nada na minha vida várias vezes. Uma vez, eu falo, para aprender a fazer o que eu fiz e para ter a empresa que eu tenho hoje, a galera aqui trabalhando, opa, aqui a empresa, tem a galera trabalhando ali, para eu conseguir montar esse negócio que eu tenho hoje, que me permite investir, eu lembro que eu era professora, eu saí de professora para empresária, e eu fui num evento de um cara que me ensinou, porque eu não vendo curso online para vocês, mas eu vendo curso online para outras pessoas. Esse é o meu negócio principal. E eu peguei, e eu não tinha dinheiro para comprar lá a mentoria, que ele me ensinar a fazer esse negócio, e eu parcelei, e só que eu parcelei 50 mil, não foi 10 mil no ato ali, né, da assinatura do contrato, foram 50 mil reais. E eu tinha ciência que isso ia me ajudar, e eu fui investir, e aprendi a fazer o negócio. Hoje eu tenho a empresa aqui, beleza. E o que vocês estão aprendendo a fazer aqui é um negócio também. É um negócio imobiliário. Então, muitas vezes, você encontra o negócio imobiliário, que tem condições de se pagar sozinho, tem uma baita de uma valorização por vias de acontecer. E você não tem o valor do ato. Eu, Vanessa, sou meio louca. Eu iria pegar um cartão de crédito ou um empréstimo pessoal, por quê? Se você for ver, quanto é que eu vou pagar de um empréstimo pessoal de 10 mil? Mesmo que o juros esteja lá na casa do chapéu. Sei lá, quanto que vai ser o custo dessa operação? 5 mil reais? 10 mil reais, que seja? Seja 15 mil reais, que é um negócio meio absurdo. Beleza. Quanto é que eu vou ganhar com essa operação? Se eu já estou comprando o imóvel abaixo do preço do mercado, com 90 mil de largada de valorização que eu estou deixando de pagar e estou ganhando, eu iria para tudo ou nada. Para aproveitar, para conseguir fazer o meu primeiro negócio imobiliário, porque depois que você faz o primeiro e faz ele se pagar, aí é questão de tempo, porque a própria valorização do primeiro, te permite você pagar a entrada do segundo e conseguir financiamento para o segundo, e te permite ir para o terceiro, e a hora que você vender o primeiro, você está feito, entendeu? Porque você vai poder ter um patrimônio muito maior, investindo em 2, 3. Então, vê aí qual que é o teu perfil, mas eu sou do perfil que tem que ir para cima. Então... Posso fazer um comentário, Vanessa? Só finalizando aqui, quanto que ele precisa ter? Um valor de pagamento mensal entre 2 a 3 mil reais mensais para pagar as parcelas. Mais 11 mil, entre 10 a 11 mil de ato, já dá para negociar com a incorporadora. Fale, Neto. Agora não vou falar mais. Você falou exatamente o que eu ia falar. Ah. A posição dele, assim, ele está, como ele falou, falando de valores, ele não tem muita noção. Então ele falou, o que é mais fácil para mim? Eu sei, eu entendi percentualmente a valorização em 30%, metade da inflação come, mas eu tenho ainda uma boa valorização. Eu entendi tudo isso, estou com vontade de comprar. O que eu preciso? Você precisa ter uma disponibilidade de entre 10 e 15 mil. No nosso caso aqui, no Joaquim Távora, que foi o último lançamento que fizemos, talvez tenha algumas unidades lá ainda, era na faixa entre 10 e 11, tá? 10 e 500, 9, 900, é o mínimo. Então, podemos falar em 10 mil reais.
e parcelas de R$ 2.300. Parcelas mensais de R$ 2.300. Da entrada. Da entrada. Então, assim, a entrada nós diluímos em 33 parcelas. Você dava um ato, que é o mínimo que a empresa exige, que é o mínimo que a gente conseguiu negociar, tá? E aí pagando parcelas mensais. Então, você não precisa dar um apartamento de 400 mil, você não precisa dar 160 mil de ato. Tá? O apartamento lá custava 300, 40%, 120. Você não precisa dar 120 mil de ato. Dá 10 mil, mas você paga por mês. Ó, chuchuzinho ficou. Maravilha, maravilha. Então, assim, um valor ideal, 10. Mensal, ideal, 2.300, mais um. Pode ser que o valor, a entrada numa outra unidade, num outro bairro, seja um pouquinho mais cara, e não seja 10, seja 12? Pode. Então, falando entre 10 e 15 de ato, e falando de 2.300, mais ou menos, 2.400 mês, você consegue comprar uma unidade boa, uma boa valorização, e que o aluguel se pague, e que você comece a multiplicar esse capital depois de alguns anos. É isso. Legal. Show de bola, Neto. O Lord Black fala, me refiro a investimento. Na verdade, o grande divisor de água será a capacidade de endividamento e arcar com as parcelas um pouco mais altas. Exatamente, Lord. Exatamente. Daniele pergunta se só tem investimento em São Paulo. Dani, muito boa a sua pergunta. E vai ajudar também o pessoal. Muitas pessoas mandam essas mensagens assim para mim. Tem empreendimento no Rio de Janeiro, em Minas, eu sou de Goiânia, tem empreendimento aqui? E aqui na comunidade a gente tem um sistema uma metodologia de investimento que tem uma estrutura que permite o empreendimento não te dar dor de cabeça com a administração. Por isso, a gente mira no melhor, que vai trazer mais lucratividade, independente da região que ele esteja. Porque nós fazemos parcerias tanto com as incorporadoras, para que elas baixem as barreiras de entrada, para que elas melhorem, tragam os empreendimentos para a gente, que são os empreendimentos que a gente precisa para o nosso investidor. Às vezes, o nosso investidor não é um investidor que tem muita grana, é um investidor micro. Então, além da gente negociar com as incorporadoras, negociamos também com administradoras. Então, a gente trouxe o de São Paulo, porque de todas as incorporadoras que passaram incorporadoras do Sul, do Nordeste, também falamos com incorporadora de Minas Gerais. No total, a gente passou por umas 30. E nós pensamos essa por quê? Porque essa tinha o produto perfeito para a gente. E aí, como é que a gente resolve a questão da distância? Eu não moro perto, eu moro a 3 horas e meia de carro do empreendimento que eu investi, lá no Joaquim Távora. Como é que eu resolvo essa parada? Eu não quero ter que ficar indo lá. Então, a gente resolve com a administração profissional, porque a minha cabeça tem que estar para o meu trabalho e eu invisto só. Eu só quero saber se o aluguel está caindo na minha conta, um aplicativo no celular e acabou. Então, por enquanto, a gente pode estar trazendo de São Paulo, que lá tem muita coisa legal. Pode ser que a gente traga de outros estados também? Pode ser, mas é uma coisa que a gente tem que olhar bem de perto e entender. Esse empreendimento é tão bom quanto o do Joaquim Távora, que a gente lançou? Então pode ser. Não, não é. Então deixa para lá, não é o nosso business. Nosso business é fazer o apartamento se pagar sozinho. Inclusive, Neto, a gente está aqui, sempre tem uns contratos ou outro que acabam caindo. Contrato, quando caiu porque a incorporadora não aceitou, porque o investidor pulou para trás na hora de assinar o contrato, alguma coisa do tipo. Então, a gente está vendo se vai fazer uma reabertura do Joaquim Távora. Estamos vendo e vai depender da quantidade de pessoas que demonstrar interesse. Então, se você tem interesse em investir nesse empreendimento que eu acabei pegando um empreendimento também ali do Joaquim Távora em São Paulo, fica ligado que a gente vai mandar ali uma pesquisa dentro dos grupos do WhatsApp para você responder. E aí você respondendo, dependendo da quantidade de pessoas que responder, a gente pode abrir com uma oferta muito boa, apesar de ter virado a tabela de preço, eu acho que dá para pegar uma baita de uma valorização ainda, e eu acho que vale muito a pena. Sem dúvida. Não é uma perda, é simplesmente deixar de ganhar 1% de valorização. É isso. Mas nós estamos falando em algo próximo de 40%, estamos falando de 35%, 36%. Então,
Este não fará falta, tá? Para o investidor, para que ele comece a ter. E outra, ainda se tem, ao invés de 33, tem 32 meses para pagar a entrada, que é bem confortável também. Neto, eu acho que uma valorização como essa do Joaquim Távora, até em outro empreendimento, a gente vai trazer empreendimentos aqui que a gente vai bater o pé e vai falar, esse empreendimento é top, e talvez ele não tenha essa valorização de quase 40%, 36%, 37%. E mesmo assim ele vai ser bom, entendeu? Por isso que essa reabertura aqui, se for rolar, dependendo da quantidade de pessoas interessadas, pode ser a chance para você entrar nessa viagem com a gente aqui, porque realmente ele está super, super legal esse empreendimento. Sim. Teremos outros empreendimentos com valorizações parecidas, mas sempre pouco abaixo. Eu considero que uma valorização de 20%, 25% é excelente. Teremos algumas nessa faixa, mas o Vila Mariana chega a 36%, então é muito interessante, é muito bacana, é muito boa valorização. Mas não sei se conseguiremos outros empreendimentos com essa mesma valorização. Por quê? Por causa do valor. A gente está um pouco abaixo do valor de mercado no lançamento. Aproveitando isso, a gente consegue essa valorização acima de 30. Outros empreendimentos serão bons? Serão. Excelente valorização? Sim. Perto dos 36? Provavelmente não. Cada empreendimento é um empreendimento, cada um tem uma história para contar, né? Exatamente. O Lord Black fala assim, a grande sacada é arcar com a entrada, deixar que o imóvel alugado pague as parcelas do financiamento e o momento que a curva da valorização deixa de acontecer, é hora de vender. Você complementa. Essa avaliação do imóvel que tem real capacidade de valorização e alto valor de locação é indispensável para o consumidor final que tem o propósito de investir. A galera faz isso daqui, investe sem fazer essa avaliação, porque não sabe como é que faz, não sabe por onde começar, o que analisar, como considerar. Samuel agradece a resposta e a Natália Almeida pergunta, como fazemos para parte da comunidade? Natália, se você está em algum dos nossos grupos de WhatsApp, você já faz parte da nossa comunidade, você pode, inclusive, mandar mensagem para mim no direct, eu converso com você, caso você tenha alguma dúvida, encaminho você para os nossos analistas de plantão. A gente tem analistas financeiros que traçam estratégias para que você faça o investimento de forma financeiramente responsável. Por exemplo, eu quero investir, você tem que passar pela peneira da comunidade. Você passa por uma análise financeira, se a gente falar que você está ok, você pode investir porque a gente já viu que você tem acesso a financiamento, que você vai conseguir. Dificilmente não dá certo, assim, às vezes a pessoa faz alguma cagadinha no meio do caminho, pega uma dívida que não tinha antes do financiamento, e aí, enfim, mas uma vez que passa por uma análise financeira, a gente entende que a pessoa está pronta para investir, ela vai fazer aquilo de forma financeiramente responsável. Então, você pode fazer uma análise financeira, você pode ter acesso aí a gente tem um estoque de apartamentos que a gente lançou em lançamentos passados, que podem ser interessantes para você, e nós temos também os apartamentos que a gente lança. Então, esse aqui do Joaquim Távora foi um que a gente lançou em uma condição exclusiva, desconto exclusivo aqui da comunidade, tanto que se a pessoa fosse na incorporadora, ela não tinha o mesmo desconto que se ela investisse aqui com a gente. Foi um negócio muito top, muito bacana, de verdade. Então, eu acho que vale a pena conhecer os detalhes do empreendimento. Nessa reabertura, fica aí uma chance para você conseguir, talvez, uma das unidades. E o Lord Black fala, algum empreendimento no Rio de Janeiro que esteja no radar? Tem muita coisa nova na zona portuária do Rio. Bom saber, Lord. Você é da área imobiliária? Se você conhecer aí a galera, manda, porque assim, a gente quer empreendimento bom, não interessa onde é que ele está. Para a gente não é, a localização, ela não é um empecilho. A gente não acha que se em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, para a gente não faz diferença. O que faz diferença para a gente é o empreendimento. A gente não vai trazer empreendimento aqui que a gente que não se paga sozinho, ou que não se valoriza,
porque não é o nosso business, né? Não é o nosso negócio. Pode ser até que tem empreendimentos muito bons, você pode fazer um negócio muito bom, mas se não se paga sozinho, não serve para a gente. Então, se você conhece algum, manda mensagem para mim no direct, que eu encaminho para o Neto que faz contato com as incorporadoras, e ele pode conversar. Por que não? Né? Por que não? Rio de Janeiro, várias pessoas do Rio vivem mandando mensagem para a gente. Valeu, Lorde, obrigada, viu? A Natália agradece, obrigada pela resposta. Irei entrar em contato pelo direct. Ah lá, o Lorde é investidor. Isso é que nem eu. Eu não sou corretora, eu sou investidora. Corretor é o Neto, por isso que eu chamo ele, porque tem coisa que ele sabe que eu desconheço e a gente vai aprendendo todo mundo junto. Neto, muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência aqui comigo, com a audiência, compartilhando conhecimento. Obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente até agora. E a gente se vê na segunda-feira com mais um programa Investidor Digital 1212. A gente vai trazer mais um tema aí que vai te ajudar a abrir os horizontes. Maravilha, é isso mesmo. Obrigada, Neto. Um abraço. Beijo, pessoal. Tchau. A gente se vê. Até mais. Até, tchau, tchau.